Olá, nesse vídeo eu vou resolver as questões da atividade de resoluções de problemas com equações do primeiro grau. Em todas as questões dessa lista, você deve observar as etapas para resolver um problema através da linguagem algébrica, conforme a gente viu na sala de aula. Então a gente sempre deve iniciar buscando identificar o que precisa ser determinado e atribuir uma letra para essa informação desconhecida. Geralmente a gente atribui a letra x, y, ou pode ser também uma letra que tem alguma relação com aquilo que precisa ser calculado. Por exemplo, se a gente tiver que calcular um preço, a letra que você pode determinar é a letra P. Se a gente tem que calcular uma altura, a letra que você vai determinar pode ser a letra A ou a letra H, como é costume colocar em matemática a altura com a letra H. Segunda etapa é montar uma equação, e aí para isso basta você interpretar o que está escrito na nossa linguagem comum, a língua portuguesa, e transformar isso para termos matemáticos. Depois, a terceira etapa é resolver a equação, utilizando as técnicas de resolução de equações que a gente viu na atividade anterior. E, por último, conferir o resultado. Não necessariamente a gente segue à risca essas 4 etapas, né? Nessa ordem. Mas, na maioria das vezes, a gente sempre vai passar por elas, ou quando a gente fica um pouco confuso com o problema, esse é um roteiro que ajuda bastante. Na primeira questão, o problema é o seguinte: 15 anos depois do nascimento das trigêmeas Lia, Lina e Liana, quantos anos terá cada uma delas? Bom, as trigêmeas nasceram no mesmo dia, né? E elas têm sempre a mesma idade. Então, 15 anos depois do nascimento delas, cada uma vai ter 15 anos. Segunda questão. Relacione cada número à esquerda com aquela expressão à direita que se torna verdade quando x é substituído pelo número. Então, aqui a gente tem os valores de x e aqui as expressões. Qual o valor de x eu posso substituir em qual expressão para que a expressão se torne verdadeira? Aí, para facilitar um pouco mais essa compreensão, eu reconstruí aqui a tabela com os valores de x e as expressões. Vou deixar ela aqui um pouquinho maior para a gente. E a gente vai começar investigando pelas expressões. Vou começar para a primeira, que é a expressão 5x igual a 6 menos x ao quadrado. Qual desses valores a gente pode colocar no lugar do x para que o lado esquerdo da equação tenha o mesmo valor que o lado direito da equação? Bom, nesse caso é o valor 1. Por quê? Ao trocar o x por 1, a gente vai obter essa expressão. 5 vezes 1 é 5, 6 menos 1 ao quadrado é 6 menos 1, que dá 5. Então, o valor de x que torna essa expressão verdadeira é o x igual a 1. Por isso, então, aqui eu vou fazer a ligação do 1 com a expressão da letra A. A segunda expressão é essa daqui. 18 sobre x mais 5 igual a 2 mais x. O valor de x que está aqui, que eu posso substituir nessa expressão que torna ela verdadeira, é o x igual a menos 3. Tá? Por quê? 18 dividido por menos 3 dá menos 6. 2 mais menos 3 é 2 menos 3, que dá menos 1. E menos 6 mais 5 é igual a menos 1. Então, menos 1 é igual a menos 1. Então, o valor de x que torna verdadeira essa expressão é o x igual a menos 3. Então, vou relacionar aqui os dois. Aqui. A terceira expressão, raiz de x mais x igual a 0. Bom, esse aqui, né, seria o 2, o 0 ou o 3. Isso é até fácil de perceber que tem que ser o 0, né? Por quê? A raiz quadrada de 0 é 0. 0 mais 0 é o único valor que vai dar 0. Então, aqui, a gente relaciona esses dois. A penúltima, x ao cubo mais 2x igual a 12. Então, só sobrou 2 ou 3 para satisfazer essa equação. Quem satisfaz é o 2. Por quê?
2 ao cubo dá 8, 2 vezes 2 dá 4, e 8 mais 4 é 12. Então, fica 12 igual a 12. Então, aqui, o 2 se relaciona com a expressão que está na letra D. E aí, a última, obviamente, vai ser o 3, né? Mas vamos conferir se é isso mesmo, ó. X mais 2x menos 9 igual a 0. Então, eu substituo... Aqui, na verdade, eu nem preciso substituir direto, né? Dá pra gente dar uma simplificada, vou fazer x mais 2x, que é 3x, e substituir uma vez só. Ou, se quiser, também pode substituir ali, tá? Dá o mesmo resultado depois. Trocando o x por 3, vai ficar 3 vezes 3, que é 9. 9 menos 9 é 0. Então, 0 igual a 0. Então, portanto, aqui a última relação entre o x igual a 3 e a expressão e. Terceira questão. O índice de massa corporal, IMC, é uma medida que indica se uma pessoa está abaixo do peso ideal considerado saudável, se está com o peso ideal ou se está obesa. Para calcular o IMC de uma pessoa, devemos dividir o seu peso pelo quadrado da sua altura, de acordo com a fórmula abaixo. Então, o cálculo do IMC é igual à medida do peso dividido pelo quadrado da altura da pessoa. Com base nas informações anteriores, determine. Letra A medida do IMC de um jogador de basquete de 2 metros de altura que pesa 80 kg. Então, as informações que a gente tem são o peso, que é 80 kg, e a altura, que é 2 metros. Então, a gente vai substituir o peso, que é 80, aqui, e a altura, que é 2, aqui. E aí a expressão vai ficar da seguinte forma. 80 sobre 2 ao quadrado, que é igual a 80 sobre 4, que é igual a 20. Então, o IMC desse jogador de basquete é 20. Na letra B, pede para você calcular o seu IMC. Então, essas informações você pega uma balança e pede ajuda para alguém calcular a sua altura, né? E aí você vai fazer as medidas, colocar na fórmula e calcular o seu IMC. Só vou fazer a observação de que para a gente saber se está com peso saudável, ideal ou obeso, existe uma tabela que você pode procurar na internet, que é a tabela do IMC, que ela serve para pessoas adultas. Para quem é criança, adolescente, tem uma outra tabela, que é a tabela do IMC percentil. Vou até escrever aqui, ó. IMC percentil, que ela leva em consideração o sexo do adolescente e também a idade. Por causa do crescimento e das mudanças hormonais, a medida do IMC para adultos ela não é aplicada para adolescentes, tá? Então, se você quiser calcular o seu, dá uma procurada na tabela do IMC percentil. Questão 4. Um grupo de jovens resolveu montar uma cooperativa para vender seus artesanatos. Para saber o preço de venda de um objeto, eles calculam o custo de produção e, sobre esse valor, acrescentam 20% mais R$ 7,00, que corresponde a uma taxa paga à cooperativa. Letra A. Por quanto deve ser vendida uma mercadoria cujo custo de produção foi de R$ 45,00? Letra B. Escreva uma expressão para determinar o preço de venda de qualquer objeto vendido nessa cooperativa. Então, quais são as informações que a gente tem nesse problema? Ó, a gente tem um custo de produção, que eu estou atribuindo a letra P para isso. A gente sabe que é colocado 20% do custo de produção, que é o lucro, né? Então, 20% de P é 20 dividido por 100, que é 0,2. Então, a gente pode colocar uma expressão aqui que não é igual. Implica. Que é 0,2P. Vou tirar aqui. Vou colocar para cá. Ó, 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100, que é igual a 0,2. E a gente tem também o preço de venda, que eu chamei de V. Então, a gente sabe o quê? De acordo com as informações do problema. Que o custo de produção mais 20% do custo de produção mais R$ 7,00, que é a taxa paga para a cooperativa, e isso resulta no valor da venda do produto. Então, na letra A, o que a gente tem? A gente tem um preço, um valor de produção, que é R$ 45,00. E aí a gente tem que calcular o valor da venda. Então, a gente pega essa informação, que é R$ 45,00,
e substituir ali onde a gente construiu a equação que através da interpretação das informações do problema. Então, vai ficar R$ 45,00 mais 0,2 vezes 45 mais R$ 7,00. 0,2 vezes 45 é 9. 45 mais 9 mais 7 dá R$ 58,00. Então, aqui nesse caso, eles vão pagar R$ 7,00 da taxa da cooperativa, vão lucrar R$ 9,00 e vão gastar R$ 45,00 para fazer a produção do produto. Então, o valor final de venda para o consumidor vai ficar R$ 58,00. A expressão, a gente acabou já construindo ali para resolver a questão A. Mas dá para melhorar ela um pouquinho, né? Porque é o preço de produção mais 20% do custo de produção mais R$ 7,00 da taxa igual a V. P mais 0,2P dá para a gente juntar, né, somar, porque são monômios semelhantes, e ficar com 1,2P. Vamos lembrar que aqui tem 1, né? E para deixar a equação mais organizada, a gente costuma colocar o valor no que a gente quer calcular no começo, do lado esquerdo, e aí vai ficar só trocando aqui, né? Vai ficar V igual a 1,2P mais 7. Ou também é muito comum a gente colocar x em função de y, né? Então, o que varia aqui? Varia o valor da produção, né? Conforme o valor do custo de produção ele for alterando, vai mudando o valor da venda. Então, pode também escrever essa expressão y igual a 1,2x mais 7, que é equivalente à equação que a gente montou utilizando as variáveis v e p. Questão 5. Em uma festa junina, na barraca de doces, cada grupo de 3 docinhos é vendido por 50 centavos. Ana gostou tanto dos doces que, ao final da festa, quis comprar uma caixa com 35 unidades desses docinhos. Quanto Ana pagou pela caixa de doces? Então, as informações que a gente tem do problema é o seguinte, são 3 docinhos por 50 centavos e a caixa com 35 docinhos é o que a gente tem que calcular. O que a gente sabe inicialmente, né? Que 3 não é divisor de 35, porque os docinhos são vendidos de 3 em 3. Então, se ela quer 3 vezes 11 dá 33 e 3 vezes 12 dá 36. Então, se ela quer levar 35 docinhos, ela vai ter que comprar um kit que tem 36 docinhos. Ou seja, 12 grupos com 3 docinhos cada. Então, o valor da caixa é 0,50 vezes 12, porque é 50 centavos para cada 3 docinhos, e ela tem que comprar 12 grupos com 3 docinhos. Então, 0,50 vezes 12, que dá R$ 6,00. Então, essa caixa vai custar R$ 6,00 e ela vai levar 36 docinhos para casa, porque do jeito que é comercializado não tem como ela comprar apenas 35. Questão 6. Jocilene e Jocileia colecionam autógrafos de artistas de TV. Elas já conseguiram 164 autógrafos, mas 30 deles são repetidos. Montaram 2 painéis com os autógrafos, sem usar os repetidos. Em um dos painéis há 12 autógrafos a menos do que no outro. Quantos autógrafos há em cada painel? Então, vamos ver as informações que foram dadas para a gente. Elas têm 164 autógrafos e 30 deles são repetidos. Então, a pergunta é, se elas não utilizaram os repetidos para montar os painéis, quantos autógrafos elas têm que são diferentes? Então, é só fazer 164 menos 30, e isso dá 134 autógrafos diferentes. Agora, vamos começar a atribuir letras para as coisas, né? A gente tem 2 painéis que elas utilizaram, e aí eu chamei de X a quantidade de autógrafos que foi em um painel e Y a quantidade de autógrafos que foi em outro painel. Foi dito que um painel tem 12 autógrafos a menos do que o outro. Então, eu transformei isso em linguagem algébrica. A quantidade de fotos de um painel é igual à quantidade de fotos do outro painel menos 12. E a gente sabe que se somar as duas quantidades de fotos, de autógrafos em cada painel, tem que dar 134, que a gente concluiu antes disso, que elas têm 134 autógrafos diferentes. Aqui a gente tem um sistema de equações, né? E o que a gente pode observar? Que x
é igual a y mais 12. Então, eu posso trocar esse x que está aqui da outra equação por y mais 12 e a expressão vai ficar assim. Ao invés de ficar x mais y igual a 134, ela vai ficar y menos 12 mais y igual a 134. E essa é uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Y mais y é 2y, esse menos 12 vem para a direita e fica mais 12. Aí a gente tem que 134 mais 12 é 146, esse 2 vem dividir o 146 e a gente descobre que a quantidade y de autógrafos é 73. Se o y é 73, então o x é igual ao y menos 12, né? Então o x é igual a 73 menos 12, que dá 61. Portanto, elas têm um painel com 61 autógrafos e o outro painel com 73 autógrafos. E a gente tem que um painel tem 12 autógrafos a menos do que o outro. Questão 7. A soma de um número com o dobro do consecutivo dele dá 74. Qual é esse número? Então, vamos fazer a interpretação disso e atribuir letras. Ó. Eu preciso calcular um número que eu não conheço. Eu chamo ele de x. Quem é o consecutivo desse número é x mais 1, porque o consecutivo é o que vem depois, né? Vou fazer aqui um exemplo. Ó. Se o x for 2, quem é o consecutivo é 3, né? Então, como é que eu chego no 3? Eu somo o número com 1. O dobro do consecutivo, dobrar é multiplicar por 2. Então, se o consecutivo é x mais 1, o dobro do consecutivo eu escrevo como 2 vezes x mais 1. E aí eu tenho a equação. Um número mais o dobro do seu consecutivo é igual a 74, conforme as informações do enunciado. Então, resolvendo essa equação, o que a gente vai ter? Aqui tem que utilizar a propriedade distributiva, né? 2 vezes x, que é 2x, 2 vezes 1, que é 2. X mais 2x é 3x. Esse 2, que é positivo, a gente coloca no segundo membro da equação e ele fica negativo. 74 menos 2 é 72, que dividido por 3 dá 24. Então, o número que a gente queria descobrir é 24. Podemos, nesse caso, fazer a prova real, né? Um número, 24, mais o dobro do seu consecutivo. Quem é o consecutivo de 24? É o 25. O dobro de 25 é 50. Então, tá aqui, um número mais o dobro do consecutivo, resultando em 74. Questão 8. Antônio, Bruno e Carlos são irmãos. Sabe-se que Bruno é 2 anos mais velho que Antônio e que Carlos é 3 anos mais velho que Bruno. Se a soma das idades dos 3 irmãos é 55, calcule as idades de cada um deles. Então, vamos atribuir letras às coisas que a gente precisa calcular. A idade do Antônio eu chamei de A, para facilitar a relação. A idade do Bruno de B e a idade de Carlos de C. Mas se você quiser, pode colocar X e Y aí, que não tem problema nenhum, tá? Quais são as informações que a gente ganhou? A gente sabe o quê? Que o Bruno é 2 anos mais velho que o Antônio. Então, B é igual a A mais 2. O Carlos é 3 anos mais velho que o Bruno. Então, a idade do Carlos é igual à idade do Bruno mais 3. Aí, aqui, o que a gente percebe? Ó? A gente pode trocar esse B que vale por A mais 2. E aí, essa expressão vai ficar que a idade do Carlos é igual à idade do Antônio mais 2 mais 3. Simplificando, a gente tem que a idade do Carlos é igual à idade do Antônio mais 5. A saída para resolver esse problema aqui é deixar todas as idades em função do Antônio. Por quê? A gente sabe também, dado do problema, que a soma das idades dos 3 irmãos dá 55. Então, se o Bruno é A mais 2 e o Carlos é A mais 5, a gente substitui tudo isso e fica com uma equação toda apenas com a incógnita A. Né? Aqui é a idade do Antônio, aqui é a idade do Bruno em função da idade do Antônio, e aqui é a idade do Carlos em função da idade do Antônio também. Resolvendo essa equação, a gente tem o quê? 1, 2, 3A, 2 mais 5 é 7. Então, 3A é igual a 55 menos 7, porque o 7 que é positivo passa para a direita e fica negativo. 55 menos 7 dá 48.
E 48 dividido pelo 3 dá 16. Então, o Antônio tem 16 anos. Se o Antônio tem 16 anos, então a idade do Bruno é a idade do Antônio mais 2. Então, significa que o Bruno tem 18 anos. E o Carlos é a idade do Antônio mais 5. Então, 16 mais 5, que dá 21. Então, os 3 irmãos têm 16 anos, 18 anos e 21 anos. A prova real. A soma da idade dos 3 tem que dar 55. E 16, 18 mais 21, de fato, dá 55. Questão 9. Em certo mercado, uma caixa com uma dúzia de ovos custa R$ 2,80 e uma outra com 18 ovos custa R$ 4,00. Qual das duas embalagens é mais econômica? Então, as informações que foram dadas para a gente, ó. Uma caixa com 12 ovos, que custa R$ 2,80, e a outra com 18 ovos, que custa R$ 4,00. Aqui, para a gente poder comparar de uma forma mais tranquila, o ideal é a gente pensar quanto é que custa cada ovo em cada situação. Então, aqui eu chamei a unidade do ovo, o valor da unidade do ovo de X, e aqui o valor da unidade do ovo de Y. Na primeira situação, a gente tem que a unidade do ovo vai custar R$ 2,80 dividido por 12. Na segunda situação, a unidade do ovo vai custar R$ 4,00 dividido por 18. 2,80 dividido por 18 é aproximadamente 0,23. E R$ 4,00 dividido por 18 é aproximadamente 0,22. Portanto, a caixa com 18 ovos é mais econômica. É uma diferença bem pequena, mas é uma diferença e é mais barato. Questão 10. Cada banco de um ônibus possui 2 lugares. Entraram 50 passageiros nesse ônibus, mas 14 tiveram de viajar em pé. Quantos bancos tem esse ônibus? Então, a gente sabe que em cada banco cabe 2 pessoas, que entraram 50 pessoas no ônibus, mas 14 tiveram que ficar em pé. Então, a gente vai chamar de X a quantidade de bancos. E aí, a gente sabe que a quantidade de bancos é o quê? É a quantidade de pessoas que conseguiram entrar no ônibus menos a quantidade de pessoas que ficaram em pé, porque isso representa a quantidade de pessoas sentadas. Total de gente que entrou menos a quantidade de pessoas que ficaram em pé. E isso tem que ser dividido por 2, porque cabe 2 bancos em cada pessoa. Então, 50 menos 14 é 36, e 36 dividido por 2 é 18. Então, nesse ônibus tem 18 bancos que cabem 2 pessoas cada. É isso, bons estudos, até o nosso próximo encontro presencial. Tchau!